Olá, irmãos, graça e paz, estamos de volta e hoje nós vamos meditar um pouco sobre uma história que aconteceu no tempo dos juízes, quando as regras estavam um pouco frouxas e cada pessoa fazia o que parecia melhor. Você já pode entender, ver o resultado disso, onde as pessoas fazem o que bem entende, né? Pois bem, havia um homem chamado Mica nesta época, e essa história que é contada aqui em Juízes está no capítulo 17 dos Juízes. Vamos ler a palavra do Senhor e também comentando. Nós não vamos ler o texto, porque algumas partes só do texto, que o texto é bem longo. E aqui então, como eu venho falando que a maldição, ela vem através de idolatria, é um dos canais, né? São 5 as portas, a idolatria é uma dessas 5. Então esse é um outro exemplo que nós queremos dar. E o texto começa dizendo: havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Esse homem havia roubado o dinheiro de sua mãe, e ela estava amaldiçoando o ladrão, porque ela não sabia quem havia roubado o dinheiro dela, e era o próprio filho. Ela está amaldiçoando o ladrão, e ele disse à sua mãe, ele próprio, né? Quando ouviu ela amaldiçoando, né? Ele disse à sua mãe, após ouvi-la amaldiçoando aquele ladrão: as 1.100 barras de prata que te foram roubadas, fui eu que roubei. Falou para a mãe. Elas estão comigo. A mãe disse ao seu filho: o Senhor te bendiga, o Senhor te abençoe, porque ele foi sincero e contou à mãe que era ele que tinha roubado o dinheiro da mãe. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. Ela então disse: para tirar essa maldição de cima de você, que ela própria tinha lançado, vou dar dessa prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Olha que coisa interessante. Então, ele devolveu à mãe. Então ela pegou as 200 barras de prata e entregou ao ourive, e ele fez um ídolo de madeira e folheou de prata, e o ídolo foi colocado na casa de Mica. Agora presta atenção, tudo errado, porque Deus não vai aprovar isso, né? Ele não vai aprovar esse tipo de atitude que eles estão tomando. E como que Deus vai abençoar uma coisa contrária àquilo que ele já determinou que não é para fazer daquela forma? Então Mica fez uma capela para esse ídolo, e ele fez outros ídolos além desse, né? E também roupas de sacerdote, e separou um dos seus filhos para ser sacerdote. Imagina outra coisa errada.
eles faziam o sacerdote que eles queriam, porque os sacerdotes só podiam ser dos levitas. Agora ele pega o seu próprio filho e faz dele um sacerdote. Um rapaz estava passeando, andando, passando uns tempos lá na cidade de Belém, de Judá. Ele era levita e esse homem saiu de Belém procurando um lugar para morar, porque os levitas viviam espalhados entre Israel. E viajando pelas regiões montanhosas de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhes perguntou: de onde vens? Interessante. O moço respondeu: eu sou de Belém e estou procurando um lugar para morar. E Mica viu aí uma oportunidade de ter um levita em casa, que ele acreditava que ia abençoá-lo em tudo quanto ele tinha, pelo fato dele ter um levita em casa, mesmo tudo errado. Então, nota, eu quero que você preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, que a boa intenção, ela não vale. Se você não seguir os caminhos de que o Senhor estabeleceu. Disse Mica ao rapaz: fica comigo e seja meu conselheiro e sacerdote, e eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. E então o jovem concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um dos seus filhos para ele, morando ali. Ele tirou o filho de sacerdote e colocou o levita, que ela acredita, bom, isso aqui foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes. Então vou ter uma bênção. Isso aqui ele pensou. Assim Mica escolheu para sacerdote e o rapaz ficou morando em sua casa. Mica disse: eu sei que agora Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Olha, as pessoas criam as regras para ser abençoado. Não é você que cria regra para você receber bênção. A regra é Deus que estabelece. Então nós vemos aqui um grande engano, pois o fato de o rapaz simplesmente ser um levita não faria dele portador de bênção, sendo que tudo o que estava fazendo era completamente contrária à vontade de Deus. E os erros, eles foram se multiplicando, porque nessa época os danitas ainda não tinham recebido a sua herança, e eles estavam procurando lugar, a conquista da terra. E o texto do capítulo 18, logo em seguida, da história de Mica, de Juízes, ele começa assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e as tribos dos danitas buscavam para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte herança. Enviaram os filhos de Dan, 5 homens, dentre todas as suas tribos, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: ide explorai a terra, e chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quer dizer, eles se acamparam próximo à casa desse homem, que tinha agora um levita como sacerdote. Estando eles junto da casa de Mica,
reconheceram a voz do moço, do levita, e chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? O que tens aqui? Olha que coisa interessante, não é? Eles queriam saber como é que ele chegou até ali. E conversando com eles, perguntando o que você tem aqui, o que você faz por aqui, né? E ele responde, e aí ele diz mais, e o que você tem aqui? Ele respondeu, assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote, ide em paz, e o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Agora você vê, eles chegam ali e acreditam que mesmo esse sacerdote, sendo agora sacerdote de uma casa de ídolo, sendo estabelecido por Mica, todo errado, ele acredita que Deus vai atender. E aproveitam e digam, olha, consulta agora a Deus aí por nós, porque nós vamos fazer uma viagem aí para explorar umas terras, onde pretendemos invadi-la, uma herança, a ter como herança, e ver se Deus vai nos abençoar. E o levita diz, o caminho que levais está perante o Senhor. Ou seja, Deus está aprovando. Verdade isso? Nem sempre. Então você vê como é que a gente abre a porta para a maldição entrar e acha que Deus vai aprovar a nossa maneira que nós estabelecemos, sendo que a idolatria era uma forma de maldição. E eles foram. Chegaram lá, encontraram uma terra quieta, fizeram um levantamento e voltaram. E agora você vai ver o que vai acontecer quando eles voltarem para conquistar a terra. Só que essa parte nós vamos falar em um próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando grande. Então nós vamos ver a conquista dos danitas e o resultado que isso trouxe, não só para eles, mas para todo Israel, o problema que isso causou. Porque quando você transgride a voz de Deus, você não pode esperar ser abençoado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.